Deus, eterno Pai, abra sua Bíblia lá no livro que nós lemos de Lucas, né? Lucas capítulo 19 e o versículo 8 e o 9. E coloca a mão nessa palavra e vamos fazer uma pequena oração. Nós não podemos demorar muito, por isso eu quero a atenção dos irmãos para nós se concentrar, né, na palavra de Deus, porque nós temos outra pregação 7 horas e nós temos que estar lá antes das 7, 6 horas encerrando aqui e já se organizando para estar lá antes das 7. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a mão na palavra e vamos orar pedindo ao Espírito Santo de Deus a direção dessa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e o que é o teu Espírito, meu Pai, o Espírito Santo que está sobre esse lugar, que ele venha nos dar a direção dessa palavra, que ele venha nos ensinar nessa tarde, e também, Senhor, a cada um que estiver ouvindo essa palavra, do outro lado também, aqueles que estão ouvindo pelo canal da igreja, aqueles, meu Pai, eles venham sair também beneficiados por essa palavra, que essa palavra venha falar conosco nessa tarde de sábado, e assim nós oramos e te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, amém, igreja? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, porque nós já lemos a palavra, né, no começo do culto, e agora nós vamos só expressar um pouquinho desse texto. O texto hoje fala sobre salvação, né? Para nós entender o que é salvação, para que nós venhamos falar sobre salvação, porque tem muitas pessoas, muitas vezes dentro da igreja, né, que acham que já está salvo, né? A salvação, ela é uma caminhada, né? Você sabia que tem gente, irmão, que vai chegar, né? Tem gente que vai chegar pertinho do céu, né? Caminhou, passou pelo vale da sombra da morte, né? Passou pela luta, pela tribulação, e muitos deles vai chegar bem pertinho e ali perder a sua salvação. Então por isso que nós temos que observar bem nas palavras de Jesus, as palavras de Deus na Bíblia, porque é Ele que vai nos ensinar como que nós devemos fazer para ser salvo, né? E como que nós devemos fazer para continuar a salvo. Porque na igreja há os salvos, mas pode perder a sua salvação. Porque a salvação não é só aceitar Jesus, não é só dizer assim, eu aceito Jesus, então já estou salvo. Não, é um processo, né? É um trabalho de Deus na nossa vida. E você vê que nós tivemos vários estudos, escola dominical, né? E se nós tivesse, né, perseverado, eu creio que já tinha algumas pessoas já sendo, né, no caminho da salvação. Porque a salvação, quando você é salvo e permanecer, aí sim você está salvo. Porque a gente vê que tem luta, né? E para permanecer no caminho da salvação não é tão fácil, porque é estreito o caminho. O caminho que leva para a salvação é estreito. Então nós vamos ler o texto, né? E vamos explanar esse texto, né? Porque esse texto vai falar sobre salvação. Então eu quero que os irmãos observem bem, preste muita atenção, para que nós venhamos entender, né, sobre a salvação. Porque Zaqueu era um homem que ele tinha suas falhas e era muito. Talvez a falha dele era mais do que a nossa, né? Vamos ler o versículo 8. Levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor. E aí Zaqueu foi e falou assim: Senhor,
eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defurtado alguém, ou retido, duplicado. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que o versículo 9 fala sobre a salvação que veio, para aquela casa, para aquela pessoa. Mas o que significa salvação? Louvado seja o nome do Senhor. Na teologia, a comparação da salvação, ela significa libertação, significa também prosperidade. A salvação também significa alegria, resgatar, salvação significa um bem-estar. E em geral, tudo isso é o sentido, dessa palavra, porque salvar alguém, que está preso, libertar alguém que está preso. Vamos ver, Zaqueu estava preso em quê? Qual a área que Zaqueu estava preso? Se a gente for ler o texto todo de Zaqueu, a gente vai entender que Zaqueu estava preso, em bem material, que levou Zaqueu a ser uma pessoa desonesto, ladrão, irmão Jesus? Ele roubava as pessoas, enganava as pessoas, irmão? Então, Zaqueu estava preso nesse quadro. Zaqueu estava precisando de quê? De uma libertação, de uma salvação, de ser salvo. Zaqueu precisava ser salvo. E a gente vê que hoje é o que a população, a nação de hoje, essa geração de hoje, é o que eles precisam de quê? De ser salvo. O mundo hoje, irmão, é o que o mundo está precisando hoje. Muitas pessoas acham que o mundo, irmão, está precisando hoje, sabe de quê? Tem pessoa que acha assim: o que precisa para o mundo hoje melhorar? O mundo está precisando hoje é que venha um governador bom, um presidente, um político, é que venha mudar lei, O mundo está precisando hoje que o salário venha aumentar, seja um salário bem bom para os trabalhadores, para quem trabalha. Então hoje acha que o mundo hoje pensa assim: se na área da segurança se melhorasse, tanta violência, se viesse melhorar na área da segurança, então o mundo hoje que acha que a solução que eles vê está aí, na política ou na segurança. E eu quero dizer para os irmãos que o mundo hoje, está precisando de salvação. De salvação. De uma libertação. Veja só quantas pessoas hoje tem pessoa que é desonesto, corrupto, ladrão, mentiroso, rouba, engana. O mundo hoje é assim. Então o mundo hoje precisa de uma salvação, Quantas pessoas hoje não se encontram sem alegria, triste, desanimado, abatido? Você vê, aquela pessoa está tão triste, aquela pessoa tão desanimada.
Aquela pessoa não é mais aquela mesma pessoa. Então, o que aquela pessoa está precisando? Aquela pessoa está precisando de quê? De uma salvação. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Então, aquela pessoa está precisando de salvação. Se aquela pessoa morrer naquela situação, irmão, que ele está, será que ele vai ser salvo? Não é salvo. Porque, como eu já li aqui, o que significa salvação? Eu vou ler mais uma vez. O que significa salvação? Libertação. Libertação de quê? Né? Zaqueu estava preso, né? Como já foi falado, no seu negócio, né? Financeiramente. Só pensava em riqueza, roubava, enganava as pessoas. Então ele estava preso naquilo ali. Ele precisava ser liberto daquilo ali, né? Então ele estava, vamos dizer, perdendo a sua salvação. Ele não tinha salvação porque ele estava preso naquilo ali. Então, salvação também, o que significa? Alegria. Irmão, se você vê uma pessoa na igreja, que é uma pessoa alegre, divertido, né? Quem que não tem luta aqui? Todos têm luta. Mas aquele irmão, você vê, olha, irmão, você olha para aquele irmão, parece que não tem luta. É um irmão que está sempre animado, sempre alegre, sempre dando glória a Deus, contando testemunho. Então significa que aquele irmão está o quê? Está o quê? O que significa? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre salvação. Então significa que aquele irmão está salvo. Ele está no caminho da salvação. Porque a salvação representa o quê? Alegria. Amém, igreja? Se você vê um irmão triste, reclamando, blasfemando, murmurando, aquele irmão precisa de quê? De salvação. Os irmãos estão começando a entender. Então precisa de salvação. Amém, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Então quando você for passar pelo caminho, viu, irmão, se vai andando ou na rua, né, e vê uma pessoa, né, triste, ou vê uma pessoa oprimida, depressão, você vai lá, irmão, você está precisando de salvação. Só tem um que pode lhe dar essa salvação. É Jesus. Irmão, imagine só. Agora vamos refletir. Se Jesus, o que Zaqueu fez para ver Jesus? Na árvore cheia de espinhos. Olha o sacrifício que ele fez. Então, Zaqueu, ele estava cansado da vida que ele vivia. Ele queria caçar o meio, né, de se livrar daquilo que ele estava vivendo. E Jesus olhou para ele e disse assim: vamos lá na tua casa, né? Porque Jesus fez uma visita a Zaqueu. Hein, irmão? Olha só, quando Jesus visita a vida de alguém, quando Jesus visita a casa de uma pessoa, como você vê a diferença? Miriam, você está ali, ó, naquela cadeira ali? Você está ali, ó. Ó, quando Jesus visita a vida de uma pessoa, quando Jesus visita a casa de alguém, você vê como há diferença, irmão. Acontece o que? Salvação naquela vida. O que é que vai acontecer naquela vida? A libertação. Eu estava preso, vamos supor, se eu estava preso no mundo do vício, né? Do vício. Aí alguém vai na minha casa, diz assim, fala de Jesus para mim, né? Uma pessoa vai na minha casa, fala de Jesus para mim, faz o convite, eu vou para a igreja, ali eu aceito Jesus, né? É o meu primeiro encontro com Jesus, né? E aí eu era viciado, e a partir do momento deixei aquele vício. Então eu fui de encontro com Jesus, e Jesus veio de encontro comigo. Então quando ele veio de encontro comigo, né, para isso a gente tem que buscar. Jesus não foi diretamente na casa de Zaqueu. Primeiro Zaqueu foi a encontro com Jesus, não foi isso? Depois subiu na árvore, fez o maior processo. Aí depois Jesus foi de encontro com ele e disse: agora eu vou lá na sua casa. E você vê que quando Jesus tem um encontro com a gente, irmão, a nossa vida será
liberta, né? É por isso que a salvação, Jesus disse assim: olha, hoje veio a salvação para a tua casa. Glória a Deus. Aí a salvação, quando Jesus diz que veio para a casa de Zaqueu, será que veio só para a vida de Zaqueu? Salvação? Não, veio para toda a família. Fazer comparação comigo. Quando eu fui para Jesus, veja só, eu fui para Jesus, ó. Minha mãe não conhecia, irmão meu, tio, parente meu não conhecia. Quando eu fui para Jesus, por isso que eu falei, a salvação veio para tua casa. Aí lá vem Jesus trazendo, ó, traz o irmão, aí lá vem a mãe, os avós, os tios, né? Por quê? Porque a salvação vai alcançar toda a família, os que estão ali. Por isso que Jesus diz: a salvação chegou na tua casa. Hoje não é mais só você que é salvo, mas a bênção, a salvação também é bênção, irmão. A salvação vai abranjar ali, vai tocar em quase todos, né? A família. Para você ver como o poder da salvação, né? Como que é, né? Uma bênção quando chega em um lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos o que é a salvação, né? É a libertação, né? Prosperidade, alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um livro de E também para acontecer a salvação precisa de quê? Que eu venha me arrepender, não é isso? Por que a salvação aconteceu na vida de Zaqueu? O que Zaqueu falou para Jesus lá na casa dele, quando Jesus chegou na casa dele? Quem lembra? Arrependido, né? Foi o próprio Zaqueu chegou e confessou: Senhor, me arrependo, Senhor, né? De ter feito aquilo, de tudo que eu tenho, eu vou dividir. Foi diferente do jovem rico, né? O jovem rico, quando Jesus disse assim: pega tudo que tu tem e divide com os pobres, né? E Zaqueu não, foi diferente. Zaqueu confessou diante de Jesus: Senhor, eu sou essa pessoa, mas eu confesso que eu sou essa pessoa e hoje eu estou arrependido. Eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou dividir com os pobres. Não foi isso que ele falou? Né? E aquilo que eu roubei, que eu tirei, vou devolver 4 vezes, né? Para aquela pessoa. Então foi isso que trouxe salvação para Zaqueu. Aqui ele estava obedecendo, né, os mandamentos. Vamos ler bem aqui em Levítico capítulo 6, versículo 1. Levítico, lá no Velho Testamento, é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 6, versículo 1. Pode ficar sentado, não precisa levantar os mãos. O sacrifício pelo pecado voluntário. Igreja, você sabia que pelo pecado, pelo nosso pecado, nós temos que fazer sacrifício? É por isso que eu falei para a irmã que não é fácil uma pessoa, né, se libertar, né? Ele que tem que fazer sacrifício. Irmão, você pensa que foi fácil me largar o cigarro? Igreja, mesmo dentro da igreja, você pensa que foi fácil me largar o cigarro? Eu fui fazer o que? Um sacrifício. Você pensa que foi fácil me largar a bebida? Eu fui fazer o que? Um sacrifício. É um sacrifício, porque quando você tem aquele vício, você tem aquele hábito, né? Aquilo fica dentro da pessoa. Mesmo você aceitando Jesus Cristo hoje, né? Aquela vontade não vai sair imediato, porque está dentro da pessoa. Você está dentro da igreja, você não sente vontade de nada. Você não sente vontade, né, da bebida, não sente vontade do cigarro, porque você está dentro da igreja. Mas a partir do momento que você sair, né, que chega em casa ou no meio dos amigos, você já sente a vontade, irmão.
Principalmente quando você chega no meio dos amigos. Você chega no meio dos amigos, você sente aquela vontade. Porque se teus amigos for do mundo, for mudando, aí que fica mais difícil. Agora se teus amigos for crente, é mais fácil. Porque a Bíblia diz assim: anda com sábio, que sábio você se tornará. Se andar com tolo, né, tolo você será. Então, aí foi que Deus começou a trabalhar na minha vida. O que Deus fez na minha vida? Deus disse assim: saia do meio dos seus amigos. O processo da libertação começou aí. Eu tive que sair do meio dos amigos. Quem eram meus amigos? Meus amigos eram aquelas pessoas que bebiam, que fumavam. Na igreja eu estava crente. Quando eu saía, que me juntava com eles, eles me venciam, eles me dominavam. Eles diziam: toma uma, só uma. Eu disse: não, agora eu aceitei Jesus, sou crente. Mas toma só uma, negócio de crente, né? Toma só uma. E ali eles dominavam e terminavam tomando. Então foi o momento que Jesus disse assim: sai no meio deles, abandone eles, né? E aí quando eu saí do meio deles, foi que eu tive força para me libertar do vício. Então, Zaqueu, ele confessou, e o pecado é um sacrifício, irmão. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 6 de Levítico. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: o que o Senhor falou para Moisés? Quando alguma pessoa pecar, olha, Deus falando para Moisés: quando alguma pessoa pecar, transgredindo contra o Senhor, e negar ao seu próximo, e que se lhe deu em guarda, ou que depois na sua mão o roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que acho perdido e o negar com falso juramento e fazer alguma outra coisa, de todo e que o homem costuma pecar, será pois que, porquanto pecou e ficou culpado, retituraram o roubo que roubou, ou retido, né, que retém violentamente, ou depois que lhe foi dado em guarda, ou perdido, que é achado. Em tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá o seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará quinto aquele de quem é, e dará no dia da sua expiação. Então, por isso que Zaqueu, ele disse que: Senhor, eu vou dar a metade dos que eu tenho para os pobres, e vou quadriplicar tudo aquilo que eu tenho tirado deles, e vou dar, né, 4 vezes, retornar para cada um deles. Assim diz esta palavra. Zaqueu, com certeza, ele lia, né? Ele tinha esse velho ensinamento, o Velho Testamento. Por isso que aqui ele confessou diante de Jesus, e ali Jesus disse que veio a salvação, né, para aquela casa, para aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulos 1. Né? A salvação, irmão, é uma possessão presente. E quando ela fala de bem-estar, é um bem-estar espiritual. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6.
Bendito seja o nome do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 6. Diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência a mesma aflição que nós também padecemos. Amém, igreja? Amém. Irmão, pode permanecer sentado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a palavra do Senhor diz no versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 1, quando o significado da salvação, né, é uma vida de uma pessoa atribulada, como já foi falado. E essa pessoa atribulada precisa ser salvo. Irmão, quem que não passa pela aflição, pela tribulação? Pastor, mas se eu aceitar Jesus, eu sou salvo, então eu não vou mais passar pela tribulação. Vai passar pela tribulação, mas o salvo que passa pela aflição, pela tribulação, é diferente daqueles ainda que não é salvo. Você já viu uma pessoa que, louvado seja o nome do Senhor, como já falei, o salvo passando pela tribulação, o que está ao lado dele, irmão, o que está junto com ele, nem percebe que ele está passando pela tribulação. O salvo, a vida da pessoa, a pessoa salva, nem parece que ele passa pela tribulação, né? Porque você vê nele, você não vê a tribulação nele, né? Agora, você vê uma pessoa, né, que não é salva. Se ele, no momento que você olhar para ele, você já vê ele atribulado. A pessoa que não é salva é atribulado nas palavras, é atribulado, né, em tudo que ele vai fazer, que vai falar. Só de a gente olhar para ele já vê, né, que ele já está atribulado, precisando de uma salvação. Agora eu pergunto para a igreja: Jesus passou pelo tribulação? Irmão, Jesus chegou a um ponto de dizer assim: Senhor, se for possível, passa esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. Jesus chegou a suar sangue. Jesus teve com o coração, né, abatido, triste, atribulado, quando ele estava prestes a chegar para a cruz, disse para ir para a cruz. Nesse momento aqui, Jesus estava onde? Olha a diferença do salvo. Quando Jesus estava passando pela tribulação, Jesus, onde que ele se encontrava? Jesus estava onde? Era orando. Ele estava falando com quem? Ele não estava falando com ninguém aqui da terra, falando com Deus. Pai, se for possível, você pode falar para irmão. Agora tem gente, quando está atribulado, eles vai falar com as outras pessoas, né? Contra a vida dele, está desse jeito, destruído, né?
para outras pessoas que não vai ajudar ele em nada. E o salvo é diferente. Jesus foi desabafar, foi para Deus, né? Para Deus. Senhor, estou passando por isso aqui, não estou resistindo, Pai, não estou aguentando. Se for possível, passa de mim, tire de mim, porque eu não estou mais aguentando. Está pesado, né? Isso é o salvo atribulado. Você vê que o salvo atribulado é diferente, irmão. O que vai sair? Agora, a pessoa que não é salvo atribulado, o que vai sair da boca dele? Ele vai sair só palavra que não deve, né? Só palavra que não deve. Ele vai, né? Vai soltar veneno em tudo que vem pela frente. Às vezes você não sabe nem o que está acontecendo. Você chega para aquela pessoa que está atribulada, né? Às vezes fecha a porta na tua cara. Às vezes já fala a palavra que não deve para ti, desabafa contigo, né? Até você que não tem nada a ver com a situação, você paga. Então, aquele que não é salvo, atribulado, irmão, né? Não quer ele estar perto, não. Porque ele solta veneno em tudo que está em redor. Não quer ele estar perto daquilo que não é salvo, atribulado. Agora, um crente salvo, atribulado, passando por aflição. Os crentes salvos, atribulados, o que sai da boca dele? Senhor, eu não aguento, Senhor. O crente salvo, atribulado, irmão, está de joelho orando, falando com Deus. Isso é a diferença da quem é salvo, atribulado. Por quê? Porque ele foi liberto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é um sacrifício. Lá em Tiago fala sobre um pedaço do membro que você tem que é difícil de controlar, que é a língua. Tem gente, irmão, que sabe que tem um hábito de ele falar palavrão, de chamar pelo nome do inimigo, né? Quando está atribulado, ele chama, ele não chama mais pelo nome de Deus, só pelo nome do inimigo, quando está atribulado, só nome feio. Então ele tem esse hábito, irmão, para ele se libertar, é um sacrifício que ele tem que fazer. Porque quando ele tem esse hábito, no momento que vem o inimigo vai atribular ele o dia todo. Para quê? Para que ele venha falar aqueles palavrão. Então é isso que ele tem que manter equilíbrio. Você sabia que quando a pessoa é atribulado, né? Quando ele começa a soltar os palavrão, ele já se desequilibrou. Ele já não está mais tendo equilíbrio. E aí solta, e a ira sobe, e perdeu todo o equilíbrio. Então, quando você tem que manter o equilíbrio, você sabe o que é manter um equilíbrio? A paz do Senhor, amada, a paz do Senhor. Irmão, você já viu alguém caminhando pela corda, em cima de uma corda? Acho que os irmãos não chegou a ver ninguém caminhando por cima de uma corda, né? Amarra uma corda aqui, do outro lado, e caminha por cima. E pezinho, você já viu a pessoa se equilibrar em cima de uma corda? Né? É como a pessoa também se equilibrar em cima de uma bicicleta, irmão. Uma pessoa se equilibrar em cima de uma bicicleta, e você, quando não tem aquela habilidade, você cai, não é isso? Quem sabe andar de bicicleta aqui? Todo mundo sabe, mas no começo não foi ruim para se equilibrar em cima, né? Botando o pé no chão, vai indo até que a pessoa segurando ali, né, irmão Gilson? Até se equilibrar, não é difícil? É difícil. Então, isso é para manter o equilíbrio. Então, quando o salvo, a primeira coisa que ele tem é o equilíbrio. Ele tem um equilíbrio, irmão. Quando ele está... Eu passo por tribulação. Tem momento que eu estou irado. A ira, tem momento que a pessoa está irada. A ira é tão grande que tão grande. Aí você tem que lembrar na palavra: irais, mas não pecar. Aí que é o momento de você manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio naquele momento da ira, da tribulação. A pessoa tem que se libertar nisso aí, irmão. Porque quanto mais você manter equilíbrio na sua vida, né, você está no caminho da salvação. E tem pessoa que ele é fraco nessa área, né? Por isso que tem, na nossa vida tem vários tipos de libertação. E tem pessoa que
que é preso em vários, né, processos de libertação. É preso, né? Gente que é preso no vício, preso na pornografia, tem gente que é preso nos palavrão. Você vê que a pessoa tem uma vida atribulada e não tem um equilíbrio para manter, para ser liberto naquilo ali, naquela área, né? Então tem que ter o equilíbrio. Então, para manter o equilíbrio, irmão, é muito difícil, é ruim. Mas por você manter o equilíbrio e acostumou e aprendeu, pronto, você vai voar, a andar como a águia. Você vai voar como a águia no meio da tribulação. Então isso que a gente tem que se esforçar, irmão. Isso que a gente tem que lutar para aprender esse equilíbrio, né? Mas em qual equilíbrio? Em qual área que ainda o irmão se encontra preso? Você vai raciocinar, ainda estou preso nessa área bem aqui. Então eu vou me lutar para me sair desse departamento aqui, desse quadro aqui que eu estou preso. Então você vai manter equilíbrio até acostumar e sair daquilo que você está preso, né? Então você tem que, louvado seja o nome do Senhor. Isso que é um processo de salvação e libertação. Você vai se policiar. Você vai se vertigar a sua vida. O que Zaqueu falou diante de Jesus? Senhor, ele vertigou a vida dele. Ele sabia quem ele era. Então ele falou para Jesus: Senhor, eu sou desse jeito e eu vou manter. O homem a Bíblia diz assim, é aquele que fala sim, sim, e não, e não. Ele tem a palavra. Tem gente pessoa que não tem a palavra, o equilíbrio de ter a palavra, né? E tem gente que nem da igreja é lá do mundo, mas ele tem esse equilíbrio de manter com a sua palavra. Tem gente que mantém com a sua palavra, né? Tem honestidade na sua palavra, mesmo que a obra dele. Vou voltar aqui para Zaqueu, né? E vamos já começar a passar para nós terminar. Zaqueu, qual era a fraqueza de Zaqueu? A fraqueza de Zaqueu, que ele roubava e enganava as pessoas. Isso era a fraqueza dele. Mas o Zaqueu tinha um lado bom. Quem sabe qual é o lado bom que Zaqueu tinha? Que tem poucos crentes que tem. Você sabe qual é o lado bom de Zaqueu? Zaqueu era um homem desonesto, sabe? Ele era roubava e enganava. Mas ele tinha um lado bom. Você sabe qual é o lado bom? E fez que ele vinha ser liberto e ser salvo? Não. Honesto. Honesto não, como ele diz, uma pessoa que mantinha com a sua palavra. Se ele dissesse assim, é sincero com as suas palavras, se ele falasse para mim: Horta, amanhã eu estarei na tua casa. Ele é um homem de compromisso, ele ia e mantinha com o compromisso dele, com a palavra dele, ele ia. Então, olha o que ele fala para Jesus. Ele diz assim: Senhor, ele diz assim para Jesus: Senhor, eu vou pegar a metade do que eu tenho e vou dividir para os pobres. E vou pegar 4 vezes que eu tirei dele e vou passar para ele. Então, o que Zaqueu fez? Ele manteve com a palavra dele. Ele não voltou atrás, porque tem gente que dentro da igreja está arrependido de tudo que fez de errado. Mas quando sai, será que Jesus acompanhou Zaqueu para Zaqueu pegar? Bora. Tem que pegar tudo que tem e vai dar para os pobres. Tu não prometeu fazer isso? Bora, tu tem que dar 4 vezes que tu pegou. Jesus não saiu atrás de Zaqueu e obrigando Zaqueu a fazer nada disso. Se ele manteve a palavra dele, agora ele tinha que cumprir. Se ele não cumprisse com a palavra dele, a salvação não alcançava ele. Então, o que Jesus olha para a gente, irmão? Você sabe o que? Para o coração. Tem gente que tem as obras ruins, rouba, engana, mas tem um coração bom. Então, isso que Zaqueu, quando ele se arrependeu, disse assim: eu não faço mais isso. Mas ele manteve com a sua palavra. É isso que Jesus quer. O que é que você falou diante de Jesus, Senhor? Quando você confessou? Ou se você já confessou? Porque tem gente que já só fez confessar para a igreja. O que é a igreja? Para mim,
e para os irmãos que estão aqui. E para Jesus, será que você já confessou para Jesus? Senhor, eu sou essa pessoa. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero mudar. Eu quero viver na tua santidade, Senhor. Será que você já confessou? Zaqueu estava confessando para a igreja? Não, Zaqueu estava confessando diretamente para Jesus. Agora tem pessoa que só confessou na igreja, só confessou diante da igreja, mas ainda não confessou diante de Jesus. Porque quando nós se arrependemos do nosso pecado, nós falamos para Jesus: Senhor, eu não faço mais aquilo que eu estava fazendo. Me dê força para me manter o equilíbrio e não continuar a fazer mais aquilo que eu estava fazendo. Agora ele está confessando para Jesus. Amém, igreja? E aí ele vai ser o quê? Ele vai ser uma pessoa sincera, irmão. Vocês sabem o que Jesus falou para a mulher que estava na beira do poço samaritano? Senhor, quem que adora de verdade? É aquele que está no monte, em Jerusalém? Jesus, não. É aquele que adora espírito em verdade. O que é espírito em verdade? Tem que achar a verdade. Assim como Jesus achou a verdade em Zaqueu. Qual foi a verdade que Jesus achou em Zaqueu? Zaqueu disse que ia dar os pobres. Ele estava falando uma palavra, mas ele fez, ele cumpriu. Então Jesus achou a verdade nele. Porque, irmão, você mexer com o dinheiro, olhar para o dinheiro, a pessoa que já tinha ganância, e dizer assim, agora ele se sacrificou para fazer isso, irmão. Ele pegar o que tem, vou dividir com os pobres. Você vê que o jovem rico não quis fazer aquilo, porque não é fácil, né? É você prometer algo para alguém, irmão, eu vou lhe dar 100 reais. Aí você pega o dinheiro e ali, outra vez você não dá. Tem gente que não paga nem o que deve, irmão. Não que pega um dinheiro, olha, não vou pagar hoje não. Então, não tem verdade sobre aquela pessoa. Então aquela pessoa, ele vai ficar ainda, não, vou ficar preso bem aqui nesse quadro aqui, né? Vou ficar preso aqui, precisando de Jesus me libertar bem aqui desse quadro. Então é vários tipos de salvação, de libertação na vida da pessoa. E Zaqueu não, ele se libertou totalmente. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver na vida de ganância. Leve tudo. Divide com os pobres. Isso foi a decisão de Zaqueu. Por isso que Jesus disse assim: agora achei verdade nele. E a salvação entrou na tua casa e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso na igreja tem muitas pessoas que vivem na igreja, mas está enganado, achando que está salvo e não está. Como? Na igreja, mas aí não confessou Jesus, né? Mesmo que teve que confessar diante da igreja, mas não confessou Jesus. Continua na prática, né? Na obra, né? Que não agrada a Deus. Continua na prática do pecado, do engano, né? Precisando de quê? De uma salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós vemos que Jesus falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Poucos são escolhidos. Se a gente for olhar nesse tempo aqui do Zaqueu, era uma multidão que acompanhava Zaqueu, que acompanhava Jesus. Era uma multidão, por isso que Zaqueu subiu na árvore. Mas se a gente for analisar, se a gente for fazer uma simbologia dessa multidão, a gente vê que só quem se salvou ali naquele momento ali foi só Zaqueu. Para você ver que é uma multidão, mas foi só um foi salvo. A gente vai fazer essa simbologia assim: só um se salvou naquele momento ali, somente Zaqueu. E era ladrão, corrupto, e foi salvo. Por quê? Porque ele achou o arrependimento e a sinceridade na vida dele. Outra multidão ao lado de Jesus, no momento da crucificação dele. Uma multidão ao lado de Jesus. Estavam os discípulos, a mãe de Jesus, estavam aqueles seguidores, estava uma multidão, soldado romano ali. Quem foi salvo ali? Somente uma pessoa foi salvo. Aquele ladrão. Por quê? Porque estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Então, salvação para quem se arrepende. Não é só para quem confessa. Tem gente que acha que salvação, confessei Jesus, estou salvo. Não. Será que você está arrependido? Será que você se arrependeu? Né? Você sabe o que é arrependimento?
é quando você se arrepende daquilo e não faz mais. Então você está salvo daqui e dali. A salvação é uma atrás da outra. Vamos fazer a comparação de mim. Eu estava preso na bebida, no cigarro. Eu fui salvo. Hoje eu não fumo mais, nem bebo mais. Então eu posso dizer que eu estou salvo dessas duas coisas. Se eu era uma pessoa mentirosa, enganador, e hoje eu confessei Jesus, eu não quero mais ser essa pessoa. Então eu fui salvo daqui e dali. Eu estou salvo daqui e dali. Então salvação é confessar Jesus. Aqui você vai ver quem você é. Olha para você, quem você é. Irmão Jesus, quem você é? É como o irmão falou, pegou aquele celular, né, irmão? E confessa para você mesmo, fala para você mesmo. Você viu que foi tão difícil ali? Então você vai olhar para você, quem você é. Zaqueu, ele viu que ele era uma pessoa corrupta e ladrão. E chegou para Jesus, Senhor, eu sou essa pessoa. Então não querer mais ser isso. Vou pegar tudo que eu roubei, vou dividir, vou duplicar, vou dar de novo. Eu vou mais voltar a ser essa pessoa. Então Zaqueu foi salvo. Por isso que Jesus, então a salvação chegou na tua vida. Pode tomar. Toma o salário. Você vê que tem gente, pessoa, irmão, que precisa. Aí a pessoa se engana. A pessoa lá no mundo, está lá no mundo, que ainda não confessou Jesus. Veja só, está no mundo, confessou Jesus. A pessoa pensa assim: aquela pessoa precisa de salvação. A prostituta, a pessoa precisa de salvação. Olha o do ladrão, pregado lá de Jesus, precisa de salvação, todos dois, né? Veja só como você vê como é as coisas. Precisa de salvação. E a pessoa, toda a igreja, vai confessar Jesus, já estou salvo. Mas aí se encontra preso em algo na sua vida. E Jesus não vai levar você assim, tem que se confessar, tem que se arrepender. Não é confessar só diante da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Procure saber quem é você é, quem é a pessoa que você é. E se arrependa, confessa a Jesus e não faça mais. E não pratique mais, então está salvo. A mulher que estava sendo apedrejada, adúltera, multidão de pessoas para apedrejar ela, ia ser morta. Mas Jesus estava ali e ela confessou diante de Jesus o pecado. Por que, mulher? Estão te acusando? Ah, porque eu sou adúltera. E Jesus disse: ó, teu pecado está perdoado, mas não peque mais. Perdão só é para aquele que se arrepende. Amém, igreja? Vamos, para nós encerrar, vamos fazer aquela última leitura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, né? 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus opera, de que? Opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrependeu, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deu para entender? Vou ler mais uma vez. Nós estamos falando sobre salvação. Ó, como foi falado, precisa de que? Arrependimento. Segura só esse ponto aí. Precisa de arrependimento. Se não se arrepender, por isso que eu falei, procure saber quem você é. E aí você confessa a Jesus e se arrependa. Quando você se arrepender, aí você será salvo. Ele diz aqui, ó: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende,
mas a tristeza do mundo opera a morte. Está vendo, igreja? Então, se não se arrepende, né? Se não se arrepende, a tristeza, segundo a Deus, opera arrependimento. Arrependimento. Você vê que o pecado, irmão, traz, daquilo que você faz de errado, isso aconteceu muito comigo, traz arrependimento, a tristeza, né? Você fica uma pessoa triste, arrependido daquilo que você fez. Rapaz, por que eu fiz aquilo? Né? Rapaz, não era para ter feito aquilo. Olha o que é que deu, olha o que trouxe para mim, né? Então vem a tristeza, e essa tristeza e o arrependimento que você está daquilo que você fez, né? Deus vai operar o que? Salvação. Há uma saída, há uma porta, há uma esperança, há uma salvação para aquele que se arrepende. Então isso nós temos que lembrar. Se você está triste, arrependido daquilo que você fez, quantas vezes, irmão, eu passava sábado, domingo bebendo, quando dava segunda-feira eu estava triste, arrependido, dizia, rapaz, por que eu gastei aquele dinheiro? Gastei o dinheiro todo, o dinheiro que dava para me comer a semana todinha, irmão, eu gastei só na farra, e eu lá arrependido, triste. Para que eu fiz aquilo, né? A tristeza, o arrependimento gera o que? Salvação. Graças a Deus que eu achei uma porta, uma saída, e eu fui salvo. Cadê? Eu estou gastando mais o meu dinheiro naquilo ali mais? Não, por quê? Porque eu fui salvo, estou salvo daquilo ali. Isso é a salvação. Para isso tem que se arrepender e confessar Jesus e não fazer mais. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Quero aqui, irmão. Vamos orar para nós encerrar em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para nós orar, para nós encerrar em nome de Jesus. Porque tem outro, nós ali já passou meia hora, por isso que tem que ter um relógio. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Santo, santo és o teu nome.